Olá, pessoal! Nossa aula de hoje de parasitologia, nós vamos aprender sobre os ancilostomídeos, que está disponível aqui no capítulo 30. Os ancilostomídeos, pessoal, nós vamos ver exatamente dois: o ancilostoma duodenale e o necator americano. Quem é o ancilostoma duodenale e o necator americano? Bom, eles são do reino, o ancilostoma duodenale, reino Animalia, filo Nematoda, classe Cercenente, família Ancilostomidae, subfamília Ancilostomini, o gênero Ancilostoma e a espécie Ancilostoma duodenale. No Necator americano, a gente vai mudar a partir aqui da subfamília. A subfamília vai ser Bunostomini e o gênero Necator e Necator americana. Os ovos, as formas adultas, é que eu tenho a diferenciação. Nos ovos e as formas larvais, eu não tenho muita diferenciação, a não ser pelo tamanho. Vamos começar aqui pelo nosso ancilostoma duodenale. Bom, o nome dele já diz muito sobre ele para nós. O ancilostoma duodenale, ele é um ancilostomídeo que ele possui dois pares de dentes. É como se aqui fosse a cavidade bucal. Vou deixar aqui a cavidade bucal. E aí nós temos dois pares de dentes aqui na parte superior do vestíbulo bucal desse parasita, como se fossem uns dois pares de dentes mesmo. Por isso que eu chamo ele de ancilostoma duodenale, para a gente não confundir com o necator americano. Bom, o ancilostoma duodenale ele causa ancilostomose, uma doença intestinal. Ele fica na porção alta do intestino delgado. A via de transmissão, penetração ativa da larva filarioide, que é a larva infectante, pela pele, ou seja, a larva penetra a pele e assim atinge o corpo do hospedeiro. A morfologia: nós temos vermes adultos macho e fêmea, larvas rabiditoides e larvas filarioides. É um parasita monoxênio, ou seja, eu não tenho outro animal para completar o ciclo de vida dele. O ser humano é o hospedeiro único e definitivo. Aí nós temos duas fases de vida dele: a fase de vida livre, que é no meio externo, e a fase parasitária, que vai ser dentro do hospedeiro. A morfologia da forma adulta dele: eles são cilíndricos, a cápsula bucal profunda com dois pares de dentes ventrais na margem interna da boca, para a gente não confundir. Par de lancetas ou dentes triangulares subventral no fundo da cápsula bucal. Então, se a gente for observar eles aqui, o que acontece, gente? Eu tenho aqui o dente ventral, aqui na parte posterior, e aqui na parte interior nós temos a lanceta. E aqui nessa microscopia aqui eletrônica a gente consegue ver a lanceta. Deixa eu colocar aqui a luzinha. A lanceta aqui embaixo e dois pares de dentes aqui na parte ventral do vestíbulo bucal dele. Nessa aqui fica um pouco mais clara ainda, pessoal. Acredito que vocês estão conseguindo ver. Aqui os dois pares de dente, um, dois, e aqui lanceta na parte inferior do vestíbulo bucal dele. Esse aqui é o meu verme adulto e ele é espessamento cuticular da parede da cápsula, ou seja, ele é mais alongado e é como se fosse uma cutícula, branco, meio transparente. E aqui na cavidade bucal a gente tem os dentes dele, que é o que diferencia o necator americano do ancilostoma duodenale. Bom, então vamos lá. A fêmea mede de 10 a 18 milímetros de comprimento. Ela tem uma abertura genital, onde nós temos a vulva, no terço posterior do corpo. A extremidade posterior afilada, com pequeno processo espinoforme terminal, que é exatamente isso aqui. Ou seja, na extremidade posterior tem como se fosse esse espinho aqui para fora, na fêmea. E tem um ânus antes do final da cauda. Antes do final da cauda, aí nós temos a parte anal da fêmea. Então, é uma fêmea de parasita, eu minto, como todas as outras. Contém vulva, anexos genitais e também ânus. O macho, gente, ele é bem menor do que a fêmea. O macho ele tem de 8 a 11 milímetros de comprimento. A extremidade posterior tem a bolsa copulatória bem desenvolvida. Quando a gente fala bem desenvolvida é porque tem os anexos genitais
para a copulação, testículo, canal deferente e etc. Aí a gente vê esses anexos exatamente aqui nessas gravuras, na parte posterior dele. Não é filada com espículo igual ao da fêmea, e a gente tem todos esses anexos. E aí muda, eu tenho a extremidade posterior do macho mais arredondada, com os anexos dele, genitais, e a da fêmea eu já tenho mais afilada. Essa é diferente, onde nós temos a vulva na parte anterior, da extremidade posterior da fêmea. E aqui a diferença da minha larva rabiditóide e da minha larva filarióide. Elas medem cerca a rabiditóide 250 micromilímetros e a filarióide 700 micromilímetros. Elas têm uma cutícula clara e aqui na parte anterior nós temos o vestíbulo bucal e na nossa larva rabiditóide o esôfago ele é curto, ele não é um esôfago longo, é um esôfago que a gente chama de esôfago primitivo. Já na minha larva filarióide, aqui na cavidade bucal, nós temos um esôfago mais longo, um esôfago próximo à bainha, e a bainha ocupa mais da metade do corpo dele. Onde nós temos também aqui, na parte próxima à parte posterior, nós temos o primórdio genital, que aí ela vai evoluindo e aí se diferencia para macho e para fêmea. Os ovos, gente, do ancilostomídeo, ele é semelhante aos ovos do Strongyloides stercoralis. Lembra que a gente já comentou sobre eles? Eles são indecifráveis entre as espécies. A ovoposição varia de acordo com a carga parasitária. Ou seja, o ancilostoma duodenale, ele pode botar de 20 mil a 30 mil ovos por dia. E o Necator americano, ele pode botar de 9 mil até 9 mil ovos por dia. Eles são elípticos de casca fina, como a gente vê aqui na gravura. E esses blastômeros aqui, eles apresentam esses blastômeros quando eles estão embrionados. E aí, embrionados, após 8 semanas, aí começa a dar o processo de fecundação larval, onde a gente já tem a presença de larva. Então, eles podem apresentar até 8 blastômeros, igual do Strongyloides stercoralis. A presença de espaço claro entre a casca e a célula do ovo, que é essa membrana aqui, que eu vou colocar aqui de amarelo. Opa. Deixa eu colocar aqui de vermelho, que fica melhor. Essa membrana aqui entre a casca e os blastômeros, ou a larva, e nós temos aqui esse espaço claro. Falamos do ancilostoma, agora nós vamos falar do nosso Necator americano. O Necator americano, diferente do ancilostoma duodenale, na cavidade bucal dele, gente, eu desenho aqui para a gente saber como que a gente vai tratar. Ao invés de dentes, um par de dentes, ele tem um par de lancetas, como se fossem lanças que cortam o alimento. Ele tem um par de lancetas, é bem diferente. Eles são cilíndricos, tem cápsula bucal profunda com lâminas, que são as lancetas. O macho mede de 5 a 9 milímetros, tem bolsa copulatória bem desenvolvida. A fêmea de 9 a 11 milímetros, com abertura genital próxima do terço anterior do corpo. Extremidade posterior afilada, sem processo espiniforme, terminal e ânus antes do final da cauda. Ou seja, ela não possui a fêmea o nosso processo espiniforme, igual a fêmea do ancilostoma duodenale. Aqui para a gente ver, gente, essa imagem aqui, deixa eu colocar aqui a luz. Aqui nós temos aqui o par de lanceta na cavidade bucal do nosso Necator americano. É aqui que nós temos. Aqui nessa outra imagem, aqui nessa mais amarela, a gente consegue ver bem mais clarinho, mas consegue ver aqui o par de lancetas. Não são dentes, são lanças, que é o que diferencia mais para a gente os vermes adultos. Aqui para a gente ter a diferença dos vermes adultos, ancilostoma duodenale e do Necator americano. Sempre, gente, a fêmea ela vai ser maior do que o macho. Nós podemos perceber que a fêmea dos dois possui a parte da vulva, úteros, óvulos e etc. O nosso Necator americano ele vai ser menor do que o nosso ancilostoma duodenale. É assim de tamanho, de proporção. O macho do nosso Necator americano, ele vai ter aqui na parte posterior dele mais arredondada. E a fêmea não vai ter nenhum espículo. Já que do nosso ancilostoma duodenale, a parte posterior do macho ela é mais partida, chifoide.
e aqui a fêmea a gente tem um espículo aqui saindo aqui na parte posterior. E aqui na parte anterior, no vestíbulo bucal do ancilostoma, nós temos 2 pares de dentes. E aqui no Necator americano nós temos um par de lanças, para a gente saber como diferenciar os vermes adultos. Como que funciona o ciclo biológico dos ancilostomídeos? Os ovos dos ancilostomídeos são eliminados embrionados nas fezes do hospedeiro e no ambiente a gente vai ter a formação desse ovo já embrionado na minha larva L1, que vai ser do tipo rabiditoide. Esse processo vai levar de 12 a 24 horas. E aí no solo, essa larva L1, sob condições de alta umidade, oxigenação, temperatura elevada, elas vão eclodir e sair dos ovos. E aí no solo, a L1 vai mudar para L2, que leva de 3 a 4 dias no ambiente e vão se alimentar de matéria orgânica e micro-organismos. Então, os ovos saem embrionados, após 12 a 14 horas, o embrião vira larva L1, e depois, com as condições necessárias do solo, o ovo eclode e a larva L1 no solo evolui para a larva L2, onde vai se alimentar de matéria orgânica e micro-organismos, para ficar bem claro. Em 5 dias, a nossa larva L2 vai virar a nossa larva filarioide infectante, que é a L3, é a larva infectante. E ela estando a larva infectante, aí passa uma pessoa descalça, deita no chão, pega no chão, e essa larva L3 vai fazer uma penetração ativa na pele, na mucosa, na conjuntiva e passivamente pela via oral, ou seja, ela entra dentro do corpo do hospedeiro. Dentro do corpo, a liberação da cutícula e produção de enzimas líticas que vão alcançar a circulação linfática e da nossa linfa vai até a circulação sanguínea e vai para o coração, indo pelas artérias pulmonares até o pulmão. No pulmão, essa larva L3, ela vai virar a larva L4, e aí nos brônquios, vai para os brônquios, traqueia, faringe, onde nós temos o reflexo de tosse. Quando vir para a boca do reflexo de tosse, aí o hospedeiro vai deglutir, ou seja, ele vai ingerir essas larvas que vão até o estômago e vai sofrer fixação da cápsula bucal na mucosa do duodeno. E lá no duodeno, nós vamos ter a variação da forma larval L5 até a forma adulta em 30 dias após a infecção. E ele fica alojado ali na parte duodenal do intestino. Ele faz hematofagismo, ou seja, ele se alimenta de sangue. E também faz cópula seguida da postura. Ele se diferencia em vermes adultos macho e fêmea e faz cópula ali no duodeno, no intestino. A eliminação dos ovos embrionados nas fezes. No ancilostoma duodenale, leva de 35 a 60 dias para liberar os ovos. E no Necator americano, de 42 a 60 dias para liberar os ovos. E nesse ciclo biológico, gente, nessa parte aqui do hematofagismo, aí nós temos aqui também os sintomas da infecção de ancilostomose. De forma bem resumida aqui, a pessoa defeca os ovos contendo os ovos embrionados. Os ovos embrionados, depois de 12 horas, eles vão virar a larva rabiditoide. A nossa larva rabiditoide sai do ovo e fica no solo, se alimentando de matéria orgânica e micro-organismos. Evolui para a nossa L3, que vai ser a nossa larva filarioide infectante. Ela vai penetrar a pele, a mucosa, atingir o sistema linfático, depois o sistema circulatório. Quando ela atinge o sistema circulatório, ela vai para o coração, depois para o pulmão. No pulmão, a gente já tem a larva no nosso estágio L4. Ela vai pelos brônquios, os alvéolos, e aí dá o reflexo de tosse. A pessoa tosse e deglute novamente essas L4, que vai para o estômago e para o intestino. No intestino, elas evoluem para a L5. Lá no duodeno, elas viram machos e fêmeas adultos, fazem cópula. E a ovoposição ocorre de 45 a 65 dias, a depender da espécie, que vai sair os ovos embrionados nas fezes, e o ciclo continua. Lembrando que é um ciclo monoxênico, viu, gente? Para a gente não ter dúvidas. É assim que funciona o ciclo biológico dessa parastose. Então vamos lá, patologia. Nós temos a difase aguda, que vai ser ocasionada pela penetração e migração das larvas. Hiperemia, prurido, edema resultante do processo inflamatório na dermatite.
O que acontece, gente? Quando a larva ela penetra a pele, ela é tóxica para a nossa pele. Então, ela pode causar esses sintomas aqui, como coceira, inchaço, inflamação, dermatite, fazer um processo inflamatório ali, onde ela vai penetrar na pele. São raros os sintomas pulmonares, como tosse e febrícula ou febre. Ou seja, não é uma parasitose que dá a sintomatologia de tosse e febre. A tosse vai ser só um reflexo pela evolução da fase larval. Na crônica, a gente já tem os sintomas causados pela presença do verme e ação esfoliadora. Dor epigástrica, diminuição de apetite, indigestão, cólica, indisposição, náusea, vômito, flatulência, diarreia sanguinolenta ou constipação. E hipoproteinemia também. O que acontece, pessoal? Quando o nosso parasita adulto ele usa os dentes ou as lancetas para se aderir até o duodeno e eles começam a se alimentar de quê? De sangue e causam processos hemorrágicos. Então, nós podemos ver diarreia contendo sangue por causa dessas fissuras que o verme ele vai abrir no intestino e a depender da carga parasitária, isso pode ser até alto. E hipoproteinemia também, porque lesiona a parede intestinal, não tem como fazer o que? Captação de proteínas, assim também como pode ter um processo também de avitaminose. O paciente ele não consegue absorver algumas vitaminas provenientes da alimentação. E uma característica maior da doença nós temos o que? Anemia causada pela intensa hematofagia dos adultos. É o principal sintoma da ancilostomose. No Necátera americano é consumido basicamente 0,03 a 0,06 ml de sangue por dia por verme. Aí, dependendo da carga parasitária, a gente tem bastante consumo de sangue. E do duodenale de 0,1 a 0,2 ml por dia por verme. Então, a gente já tem um processo, uma carga parasitária com 30, 40 vermes adultos, aí a gente já tem um processo anêmico muito profundo, que é a parte mais intensa do sintoma de ancilostomose. O diagnóstico parasitológico, nós vamos pesquisar ovos leves nas fezes, nós vamos ter o diagnóstico qualitativo, que vai dizer se tem ou não infecção, pelo método de sedimentação espontânea, que é o parasitológico de fezes mais comum, HPJ, que a gente consegue fazer. Tem o centrífugo de sedimentação, que é o método de Mifke ou de Black, tem o de centriflutuação e também tem de flutuação espontânea, que é o método de Faust e o Willis. São métodos mais para quem trabalha na parte laboratorial. O intuito desses exames é poder ver a presença de ovos ou de vermes adultos também nas fezes. Aí a equipe médica ela pode pedir também um método quantitativo para avaliar o grau de infecção. Nós temos o método de Stoll, que vai de 30, que ele detecta 35 a 40 ovos por grama correspondente a uma fêmea. E aí nós temos a quantificação que fica menor que 50 vermes, nós temos uma infecção benigna. De 50 a 200 vermes pode causar anemia. 500 a 1000 vermes, nós temos uma infecção intensa, e maior de 1000 vermes, nós temos uma infecção muito tensa. Então, esse é o parâmetro quantitativo para o grau de infecção de ancilostomose. Na epidemiologia, ocorre em crianças com mais de 6 anos, adolescentes e idosos, ou seja, não tem muito um critério. O parasita pode sobreviver até 18 anos. O desenvolvimento de ovos em condições de alta umidade, ausência de raios violetas e presença de matéria orgânica, como, por exemplo, terrenos baldios, roças, etc. A gente tem um ambiente propício para poder a proliferação dos ovos. O duodenale, o Ancylostoma duodenale, eles vivem mais em locais temperados, tendo uma ovoposição de 22 mil ovos, e o Necátera americanus em locais tropicais, até 9 mil ovos, mais frequente aqui no Brasil, a infecção por Necátera americano. Profilaxia, como que a gente cuida para não ter um surto de ancilostomose na nossa região? Saneamento básico, educação sanitária, limpeza e higiene das mãos e dos alimentos, uso de calçados, participação da comunidade em execução de programas de saneamento, no caso, e também proibição do uso de fezes como adubo, para a gente evitar a propagação dessa verminose.
Para tratamento, a gente tem o que? O pirantel, que vai bloquear o estímulo neuromuscular, provocando a paralisia do parasita. Nós temos o mebendazol e o albendazol, que vão interferir na síntese de tubulina, provocando degeneração das células intestinais e bloqueio da absorção da glicose do parasita. A utilização de 2 ciclos de tratamento com intervalo de 20 dias e fazer suplementação de ferro e proteína para o paciente. E nós temos também a larva migrans, gente, que ele também é causado por um tipo de ancilostomídeo. A gente vai ver ela agora. É uma síndrome caracterizada pela migração de larvas de nematóides no organismo humano. Os agentes etiológicos específicos de hospedeiros, como cão e gato. Então, a gente já tem um tipo heteroxênico aqui. Heteroxênico. Nós temos 2 tipos de hospedeiro, cão, gato mas a gente vai ver mais para frente como que funciona. Ocasionalmente, atingem o homem, mas não conseguem completar o ciclo biológico, causando síndromes como larva migrans cutânea, larva migrans visceral e larva migrans ocular. O que acontece? Essa larva migra, esse tipo de nematodo, ele está lá presente no cão e no gato. Ou seja, nós temos 2 tipos de espécies de animais que podem viabilizar o ciclo biológico dela. Mas ela também pode infectar o humano. Porém, no ser humano, ela não consegue completar o ciclo de vida. Ela penetra, mas não consegue causar a distribuição de verme adulto dela. E aí ela desenvolve síndromes, como síndrome da larva migrans cutânea, visceral ou ocular. Mas o que é a larva migrans, afinal, professores? Vocês podem estar se perguntando. A larva migrans, gente, ela é causada por ancilostoma canino, onde ele possui cápsula bucal com 3 pares de dentes, que é esse aqui, ó. 1, 2, 3. Opa, deixa eu colocar aqui a luzinha. 1, 2, 3. Ele possui a cápsula bucal, um ancilostoma canino. Por que leva esse nome, o canino? Porque ele está presente mais em cães e também em alguns gatos. Então, para diferenciar do dodenale, o dodenale nós temos 2 pares de dentes e aqui no ancilostoma canino nós temos 3 pares de dentes. Então, a morfologia do verme adulto é basicamente essa: vestíbulo bucal profundo com 3 pares de dentes na parte anterior desse vestíbulo bucal. E aí ele desenvolve a doença que a gente conhece como bicho geográfico. É exatamente assim que a gente tem essa doença, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza. O que acontece? Nós temos a penetração da larva L3 na pele do homem, principalmente nas nádegas, pés, pernas, mãos e antebraços. A migração da larva no tecido subcutâneo, elas vão migrar durante semanas, aproximadamente de 2 a 5 centímetros por dia e depois morrem, ou seja, elas não conseguem penetrar a linfa. Quando elas conseguem penetrar e atingir a corrente sanguínea, o nosso ancilostoma canino ele vai atingir os pulmões, realizando o ciclo pulmonar até serem deglutidas. No intestino, elas podem migrar para as vísceras ou desenvolverem vermes adultos, o que é raro. Isso raramente acontece. Nós temos mais só a distribuição larval mesmo. Por isso que quando elas conseguem penetrar a circulação no pulmão e serem deglutidas, aí nós temos a presença da larva migrans também visceral, onde tem a presença dela nas vísceras. Mas não é tão comum não. Comum mesmo é a parte cutânea. No ciclo biológico, nós temos aqui o cão e o gato. Nas fezes vêm os ovos embrionados. Os ovos embrionados no solo, eles vão mudar o embrião para a larva rabditoide. A larva rabditoide no solo vai eclodir. Mesma coisa do ciclo anterior, gente. Vão eclodir e liberar a larva filarioide L3, que vai infectar novos cães e novos gatos e continuar o ciclo. Ou ela pode encontrar um ser humano e causar lesões na parte cutânea, causando a sintomatologia do bicho geográfico. E raramente se transformar em vermes adultos, causando infecção intestinal por esse tipo de agente etiológico. É mais a sintomatologia do bicho geográfico mesmo. Os sinais e sintomas. Lesão eritromopapulosa que evolui para a formação de vesículos no local da penetração das larvas. Prurido intenso ocasionado pela migração das larvas, já que a gente tem ação tóxica também. E presença de crosas no local da migração das larvas. Ou seja, aqui nós temos as imagens, gente. Aqui no seio dessa mulher,
Aí nós temos, ela anda de 2 a 5 centímetros por dia até morrer. Aí nós temos aqui na parte axial também presença nesse bebê aqui no rosto. A gente consegue ver também no pé, que é o mais comum que a gente conhece. Por que bicho geográfico? Porque ele dá essa aparência meio de mapa, de globo, por onde ele passa. E o diagnóstico é feito, pessoal, com base no exame clínico, ou seja, só de ver a gente já consegue saber qual tipo de infecção está causando todos esses sinais e sintomas do hospedeiro. O tratamento. Como que se trata, lava-migras? Uso tópico de pomada de amidazool 4 vezes por dia, cura clínica depois de 14 dias de uso, de acordo com as recomendações médicas. Para infecções múltiplas, a gente já pode utilizar o tiabendazol tanto oral, como o albendazol também e ivermectina, já que eles são mais fortes e conseguem ter uma ação mais rápida quando nós temos múltiplos processos infecciosos. A epidemiologia. Esse tipo de larva tem distribuição mundial, mais frequente em praias e terrenos arenosos contaminados por fezes de animais parasitados e maior incidência em crianças. E é isso, pessoal. A nossa aula de hoje foi sobre ancilostomose. Mais tarde a gente conversa pessoalmente e, se tiverem dúvidas, façam aí as suas anotações que a gente discute em sala de aula. Um bom dia para vocês e bons estudos!